Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Eu sou Ana Cioli, sou filha de camelô, sou moradora do Parque Colúmbia, que é um bairrozinho aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sou produtora cultural, sou uma das idealizadoras da Adcria. Hoje a gente está aqui nas plataformas do Sesc para falar sobre a importância da produção de cria e escurecer o mercado cultural. A gente vai contar com duas presenças essenciais na minha vida, que vão estar aqui para dividir um pouquinho da vivência delas, a Ana Clara Silva e a Marcela Oliveira, e eu vou deixar elas se apresentarem melhor aqui para vocês conhecerem as deusas que elas são. Galera, e aí, crias, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço aqui, né, pra gente poder estar trocando um pouco sobre as nossas trajetórias, as nossas experiências. Eu sou cria do Jardim Ângela, né, cresci aqui na Zona Sul de São Paulo, e hoje moro em Niterói, que eu estudo na UF, estou no 6º período da minha graduação de produção cultural, produção audiovisual, produção de cinema, e trabalho com projetos, né, já trabalhei, já estagiei em equipamentos culturais públicos de Niterói, já trabalhei na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e hoje tenho o prazer de construir também um coletivo de cria, né, que tem toda essa proposta de pensar estratégias que contemplem os nossos corpos pretos, periféricos e produtores de cultura, né? Então, assim, sou uma pessoa bem privilegiada, digamos assim. Aliás, muito obrigada aí pelo convite para estar aqui com vocês. Meu nome é Marcele, sou cria de Realengo, atualmente graduando em Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense também. Faço parte do time de comunicação do Circo Voador, que é a casa de show aqui no Rio, né? Referência para cultura, acho que do Brasil, na real. É a minha grande escola, não só de comunicação, mas também de existência, de militância, de cultura. Tenho uma ligação fortíssima com o carnaval, também através da produção cultural, junto ao Bloco Charanga Talismã. Faço aí uma pesquisa voltada para a ocupação do espaço público e também para o que vai ser o futuro do entretenimento, né? Entretenimento para quem, feito por quem, de que forma. Então, às vezes eu acho que eu sou só uma grande problematizadora com o dom de falar maneiro e gravar uns vídeos engraçados, mas certamente é mais do que isso. Sobre política, sobre militância. Sou da Zona Oeste aqui do Rio, né? Nascida e criada em Realengo, então cria que é cria, dá sempre um jeito, e a produção cultural é a minha forma de gritar certas coisas sem necessariamente ter que gritar. E sou muito feliz com ela, entendendo também que sou fruto do ensino público, que me deu não só aula, né, o ensino técnico para formação em produção audiovisual, mas também me deu almoço, lanche, possibilidade de conhecer a cidade, museus, teatro, música, então, enfim, muito fortalecimento através da educação mesmo, e tamo aí fazendo. Maravilhosas. A Adcria tem a honra de estar com vocês somando para esse podcast. Eu sou uma das idealizadoras da Adcria, e quando a gente pensou na ideia de fazer um coletivo de produção cultural de periferia, a gente pensou em toda a ideologia, todos os valores, toda a tecnologia que foi desenvolvida pela periferia, principalmente dentro da área cultural. E de como essas nossas tecnologias, a mecnologia, as nossas gambiarras sempre foram invisibilizadas e inferiorizadas. Eu trabalho com produção de periferia desde que eu me entendo como gente, mesmo quando eu não entendi o que era produção cultural. Tive a possibilidade de ir para academia e estudar a produção cultural, ver a forma que o mercado hegemônico, o mercado cultural do Rio de Janeiro se apresenta e pensa a produção cultural pensado para um recorte específico da população, né? Então, quando a Adcria se coloca no mundo, quando a Adcria pensa nesse podcast, é justamente para dar voz para produtoras como a gente, que trabalha de periferia, que vem de periferia, e espalhar essa palavra de cria, né, pro mundo. Eu queria perguntar pra vocês o que é a produção cultural de cria, como vocês vivem ela. Logo quando eu decidi fazer produção cultural, eu nunca pensei em uma outra produção cultural que não fosse pra periferia, né, que é da onde a gente vem. E a produção de cria, pra mim, é uma forma de trabalho, uma forma de trabalhar pensada por pessoas que pertencem a um território, né, que, nesse caso, o território periférico. Porque por ser de São Paulo, eu não costumava pensar muito nessa imagem da cria, né? O que é ser cria. Mas aí, tendo essa oportunidade de vivenciar uma realidade nos territórios periféricos do Rio, né? Mais especificamente de Niterói, eu pude perceber que morar na quebrada não é o suficiente para ser cria, né? Tem que viver, tem que ser da quebrada.
Então, aqui em São Paulo, fui criada aqui na região do Jardim Ângela, né, que é um bairro considerado um bairro dormitório, porque a galera que vem aqui, que mora aqui, trabalha e vive a cidade no centro de São Paulo, né, no centro da cidade. Então, só vem para casa para dormir, teoricamente. Então, onde a cultura acontece, né, entre aspas, é cinema, teatro, onde tem casa de show, museu, parques, né, onde a galera consegue ter entretenimento, vivenciar essas expressões culturais, acontece tudo no centro da cidade. Então, a produção de cria, ela não significa também produzir sem dinheiro, né? Porque todo esse circuito cultural que acontece no centro da cidade é onde está concentrado o financiamento, né? Onde a galera tem dinheiro para produzir cultura é no centro. Mas também pensar uma produção de cria não é pensar uma produção escassa, uma produção sem recurso. É pensar que as pessoas que estão produzindo dentro da periferia, elas sabem as reais demandas, as reais necessidades, então elas fazem toda uma articulação, né? Articulam pessoas, articulam ONGs, articulam outros fundos, né? Que não seja de dinheiro, né? O fundo capital, mas para fazer os projetos acontecerem, né? Então, são pensados outras formas de troca, outras formas de fortalecimento. Resumidamente, produção de cria para mim é isso, é uma produção outra que também contemple corpos outros, né? Que não são esses corpos que são pensados automaticamente, assim, pelo sistema, né? Eu faço coro com a Ana Clara e aí completo na real, pensando numa coisa que a Carolina Maria de Jesus fala, né? Ela diz que o Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome. E eu fico pensando que cultura, e cultura numa forma abrangente, né? Aquela cultura que vai atingir, vai mudar a vida de outras pessoas, principalmente de outros jovens, adolescentes e crianças por aí. Isso não pode ser pensado por alguém que nunca pegou um ônibus, nunca pegou um trem, não sabe o que é a correria, o horário do pico, o ter que se desdobrar para dar conta da escola, da família, da vida social e da saúde mental, e muitas vezes inclusive não dá. Quando a gente fala sobre produção cultural de periferia, é como se fosse tipo um super-herói, né, que tudo resolveu e tudo resolverá, mas na verdade não, a gente é 3 vezes mais guerreiro, muito mais por falta de opção do que porque a gente tá afim, né. Tem a ver com um posicionamento mesmo. A minha produção cultural, ela é de cria o tempo inteiro, sabe, ela é de periferia o tempo todo, ela é pensada estrategicamente pro meu povo e para as pessoas com as quais eu me identifico. É pensada muito também em tudo que eu não tive. As possibilidades, as oportunidades, os acessos, as informações, os incentivos, a representatividade, tudo isso que em algum momento para mim faltou. Toda vez que eu penso um projeto, que eu tento colocar alguma coisa na rua, e no caso na rua, online, enfim, na faculdade, no trabalho, é sempre pensado em, como eu vou impactar. Nunca é só uma dança, só um teatro, só uma festa, só um cortejo, sabe? É tudo pensado. E é por isso também que eu acho que o trabalho, quando é feito nesse sentido e quando é feito por uma galera periférica real, sempre é um trabalho potente. E aí tu vê um trabalho muito maneiro que não ganha tanto reconhecimento quanto um trabalho mais ou menos quando ele vem de uma camada, seja mais elitizada socialmente ou elitizada territorialmente, né? Falando num conceito de cidade. Quando, às vezes você tem coisas muito incríveis que acontecem no território que está mais na zona oeste da cidade e que não tem o mesmo reconhecimento que o que está na zona sul, né? Falando no Rio de Janeiro, Ana Clara pode trazer aí o exemplo de São Paulo. Mas é sempre assim, a galera divide a cidade e aí parece que os produtores, não importa o seu talento, né, a dedicação que você tem para o trabalho, é um determinante para sempre, não só a sua cor, a sua idade, a sua formação, mas também a forma como você produz. É como se, por vir de Realengo, eu jamais pudesse falar sobre artes plásticas, só que podemos, falaremos. E por isso também que a gente pauta tanto o precisar de, não só de patrocínio, mas de patrocínio, de reconhecimento, de apoio, de remuneração adequada, porque o caminho ele é muito turbulento, mas ele não desvia, sacou? A produção de cria ela é tipo um estado de espírito, um estado de constante organização e resistência, assim, pra mim. E assim, eu queria até fazer uma pequena complementação também, porque produção de cria, produzir para a periferia e com a periferia, não é só nesse sentido executivo, né, de você pegar, pensar e planejar, mas é uma questão muito também de narrativa, né, de construção de imaginário, porque a gente não pode esquecer e não pode nunca deixar de pautar que quando a gente se refere à periferia,
periferia ou corpos periféricos, né, essa realidade marginalizada, a sociedade brasileira e mundial, ela tem uma imagem muito bem caracterizada na cabeça, né? Então, pessoas que não têm acesso ao básico, né? Então, não tem saneamento básico, não tem educação. Então, como que a gente contesta essa imagem, né? Como que a gente vai falar que a mulher preta periférica, ela tem sim potência de produção, não só de limpar ou de cozinhar, mas também de produzir arte, de lecionar, né? Então, tipo, mano, a gente pode ser engenheiro, a gente pode ser o que a gente quiser. E aí, muito mais da periferia sai esse outro sentido da cultura, né? Porque ser culto, quando você se refere a uma pessoa culta, também dificilmente uma pessoa vai pensar uma pessoa preta, né? Então é sempre uma pessoa culta, uma pessoa branca que frequenta espaços onde a cultura tem o devido valor, né? Onde é reconhecido a cultura. Mas dentro da periferia, a própria culinária, ela é uma expressão cultural, né? A tiazinha que vende o cachorro quente ou que vende o churrasco, ela faz parte da potência cultural daquele território. Então a gente também tem essa potência, né? esse poder mesmo de ressignificar e trazer outros sentidos da cultura, né? Que atravessam, mano, de maneiras múltiplas, assim, os nossos corpos e os nossos dias, né? É uma produção cultural de periferia que ela vai além do nosso território, porque ela também tá na gente, né? Uma coisa que a Marcela falou muito. A produção de cria não é só as produções e movimentações culturais que acontecem nos territórios periféricos, mas também é tudo que a gente consegue carregar e espalhar pelos lugares que a gente vai ocupando, né? Uma coisa muito importante que eu sempre penso que a gente tem que reforçar é que quando a gente fala de periferia, a gente já tá fazendo um recorte racial. Quando a gente fala de produção de cria, a gente tá fazendo um recorte racial. A gente tá falando que majoritariamente esses produtores, eles são produtores pretos. E a gente precisa falar sobre isso porque a gente sabe, enquanto 3 mulheres pretas que estão aqui fazendo podcast, das dificuldades que a gente enfrenta na nossa profissão por conta da nossa raça, por conta do nosso gênero. A produção de cria também vem para questionar essa forma que a gente é tratada no mercado. Sim, sem falar da nossa sexualidade, né? Porque eu, enquanto mulher hétero e cis, ainda falo de um lugar bem privilegiado, né? Mas quantas mulheres pretas, trans, lésbicas, bissexuais que são invisibilizadas e silenciadas, né? Dentro do nosso próprio território, então é um trabalho de base também, porque a gente sabe que dentro da periferia tem LGBTfobia, né? A gente tem que dialogar, tem que fazer todo um trabalho de conscientização dentro da periferia. Então, assim, é um trabalho que chega a ser dobrado, né? Porque a gente tem que lutar e pautar os nossos direitos e espaços fora da periferia, mas também sempre tá construindo novos pensamentos dentro da própria periferia, né? Então, mano, é muito trabalho mesmo. E aí, pensando nisso, sobre tanta coisa que a gente trocou agora, qual a importância de levar a tecnologia de cria para a metodologia e a prática do mercado cultural? Quando eu falo a metodologia e a prática, é um debate que a gente tem feito muito na Dicria. A gente acabou de lançar um vídeo lá no Instagram da Dicria falando sobre que não basta ser nós por nós. Se nós por nós estiver trazendo tecnologias, metodologias que foram desenvolvidas por pessoas brancas que trazem todo um pensamento colonial, um pensamento baseado de trabalho pensado na exploração, pensado numa lógica de punição entre o nosso povo, os nossos coletivos, os nossos trabalhos que são feitos por nós vão acabar permanecendo, reproduzindo opressões e violências entre a gente mesmo, sabe? Então, assim, a importância da gente levar não só a prática, não só a metodologia, mas a metodologia e a prática, né, essa nova narrativa para esse mercado cultural. Tava aqui pensando, na real, primeiro a minha internet travou. E é engraçado, a gente tá falando de tecnologia e a internet travou, eu fiquei pensando, tipo, cara, realmente, né? A certeza de que a internet deu só uma travadinha e vai voltar me faz que eu continue aqui gravando esse podcast. Mas e se eu não tivesse internet em casa? E se fosse uma queda que, enfim, fosse muito mais instável e não fosse voltar? Isso não me permitiria estar aqui nessa troca, assim como não me permitiria assistir uma aula, assistir um curso, enfim, me profissionalizar. E aí quando a gente fala também desse lugar de profissão, né, da produção cultural, né, profissão produtor, famosa, também é um olhar delicado, porque é uma profissão que por si só, ou ela já é elitizada no nível absurdo que a gente não concorda, ou ela é marginalizada à beça pelos corpos que se propõem a estar de alguma forma girando essa roda.
Explico melhor. Quantos produtores, né, que fazem roda de rima, ou que fazem pequenos saraus, ou que agitam uma feirinha, que fazem o futebol da galera. Quantos produtores a gente conhece que agitam as igrejas, que fazem aulas em cursinho. Essa galera é todo mundo produtor cultural, em suas mais diversas variantes. É uma produção cultural, um espírito de fazer acontecer, que é uma parada muito do suburbano mesmo, muito do periférico, muito de quem acredita. Eu quero perguntar agora para vocês qual a importância de levar a palavra e a prática de cria para o mercado cultural. Eu falo a palavra e a prática porque eu compreendo que se a gente levar a palavra de cria e a gente não mudar as nossas práticas de trabalho, se a gente não mudar na prática as formas que a gente se relaciona, pensando, né, nas trocas de cria, né, nas nossas trocas nós por nós, se a gente ficar reproduzindo metodologias de trabalhos que foi pensado por homens brancos, cis, colonizadores, que foi pensada justamente pensando na nossa exploração, se a gente, né, falar enquanto periféricos, mas a gente continuar reproduzindo uma lógica de trabalho que foi pensada justamente numa lógica de punição, né, uma lógica opressora, a gente está reproduzindo a lógica hegemônica do mercado, né? Os produtores de periferia também fazem um corre independente, o que, né, apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, nos permite também criar uma metodologia de trabalho, propor formas de a gente estar somando um com o outro. A gente também compreende que a gente tem essa responsabilidade, né, de cuidar um dos outros e colocar o afeto como base para as nossas construções profissionais. Né? E a profissionalização como produtor cultural, que quem ganha muito dinheiro com produção cultural, com grandes eventos, com editais maiores e com, enfim, um certo monopólio do que a cidade considera produção cultural de respeito, né? Aquelas enormes, agora no momento de pandemia, por exemplo, drive-in, né? É como se drive-in fosse o exemplo do que o produtor cultural nesse momento pode fazer de bom. Como assim? Todo um trabalho fica resumido e restringido a uma situação como essa. Como se produção cultural não fosse também produção intelectual de muitas coisas, de muitas reflexões, e como se produção cultural também não tivesse um lado que é um lado muito do humano, um lado muito do fazedor. Quantas rodas de rimas, feirinhas, sarais da igreja, escolinhas pré-vestibulares e pré-técnicos comunitários, articulações de bairros, associação de moradores, um monte de produtores, fazedores por aí espalhados, e que tem ali a chama mesmo do que é querer ser um agitador, uma pessoa que soma, que agrega, que por mil motivos essa galera tá aí fazendo e acontecendo, mas não necessariamente escolhe se profissionalizar ou entende que isso é uma possibilidade. E aí a gente que tem essa galera de espelho, né, tios, tias, primos, vizinhos, que a gente observa que inspiram nesse lugar do pensamento coletivo, do pensamento pro bem do bairro, pro bem das nossas casas. A gente se inspira neles e tem a oportunidade e a possibilidade de se profissionalizar como produtor. Porque eu penso também que se profissionalizar é um privilégio, né? É sempre uma conquista. Acho que é a nossa obrigação, de alguma forma, pensar sobre como que a gente também conversa sobre essa metodologia de uma produção de cria, e quando a gente fala de tecnologia também, no sentido até de como fazer com que os desafios que a gente precisa enfrentar hoje em dia sejam mais pontes do que desafios, para que mais outros fazedores por aí consigam estar aqui nesse espaço, para a gente parar de ser único neles, e para a gente parar de ter que ceder essas lógicas brancas elitistas, que na verdade pouquíssimo vão de acordo com o que a gente quer e com o que a gente acredita pro mundo, mas que ao mesmo tempo deixa a gente refém, né? Porque precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos estar inseridos no mercado. Tem diversas pequenas estratégias. Acho que a produção desse podcast é uma estratégia. É um conteúdo que a gente produz, falando um pouco da nossa experiência, das nossas vontades, das nossas dificuldades também, mas que é feito para inspirar outras jovens mulheres negras por aí e outros jovens periféricos em qualquer parte do mundo, eu diria, que fale português, mas que
em qualquer parte do mundo as pessoas possam escutar a gente falando sobre como é difícil, sobre como a gente tá pautando melhorias e tá pensando alternativas, mas sem perder a boniteza mesmo do que é ser produtor, sabe? Sem perder o olhar humano de não ser só sobre o dinheiro, mas sobre o dinheiro também, porque a gente quer produzir com qualidade, quer remunerar e quer, enfim, morar numa mansão tipo Beyoncé, construir um grande império. Mas não é um grande império baseado na exploração, não é um grande império baseado em ser o único nos espaços. E aí, metodologia pra mim é pensar essa brecha, né, de ser de cria e ao mesmo tempo estar na academia, ao mesmo tempo estar no mercado de trabalho e não aceitar somente isso como suficiente. A metodologia tem a ver com como democratizar mesmo essa reflexão, esse pensamento, incentivar outras pessoas e me incentivar. Pra eu não parar, pra vocês, meus amigos, não pararem. Sabe? Essa é um pouco da metodologia. A metodologia não só de como fazer planilha e como prestar contas e como gerir. A metodologia mesmo de insistência e de agregação, né, de mais pessoas e de mais plataformas. E aí quando usa a palavra plataformas para voltar nesse gancho da tecnologia, de como que a gente vai colaborar com a internet, como que a gente vai pensar formas de poder ter chamadas de vídeo em que outras pessoas possam participar. Sei lá, acho que é um grande desafio, mas que é um desafio que é nosso. E que não dá pra gente fugir dele, pelo menos não agora. A gente tem que pensar que primeiro para levar essa tecnologia de cria para dentro do mercado, para dentro da nossa prática, a gente precisa estar lá, no mercado, né? E assim, de uma forma ampla, os nossos corpos, produtores culturais periféricos pretos, a gente ainda não tá dentro do mercado, né? A gente, graças às deusas, a gente consegue ver muita gente foda, né? O da Mata Crio aí, essa produtora fantástica que a gente conhece, é um dos exemplos que tá aí tomando, tá hackeando de várias formas, né? Esse sistema mercadológico branco e tá pautando outras narrativas, trazendo outros artistas, né? Pra gente conhecer e pro mundo conhecer. Mas a gente tem que entender que o mercado, infelizmente, ainda não é nosso. Então, também é uma escolha. Ou a gente hackeia e tenta desconstruir esse mercado por dentro, né, de fora para dentro, ou a gente constrói um outro mercado que contemple as nossas necessidades, né? Então, assim, que a lógica de trabalho que está sendo posta pelo mercado cultural atual, né, do jeito que a gente conhece, não contempla os nossos corpos, e isso é um fato. Então, esse próprio drive-in que a Marcele mencionou, ele não é pensado para quem mora na quebrada, mano, que anda de busão, não tem carro. As lives, então todo mundo se preocupa em fazer live, convidar a galera para fazer live. Mas, mano, tem gente que não tem nem celular com internet, sabe? Galera que não tá tendo nem computador, nem celular para acompanhar videoaula de ensino médio, ensino básico. Imagine para poder ficar acompanhando live, entendeu? Então, e também não é só desde agora que a cultura não é pensada para nós. Porque para ir para um show, para ir no cinema, numa realidade normal, a gente precisa de pelo menos 50 contos. E sim é dar dinheiro, financiar os corres e as ideias de quem mora na periferia. Porque essas pessoas que sabem o que é melhor pro território delas. Eu acho que uma das formas de levar a nossa tecnologia de cria para dentro, né, da lógica do mercado aí é dessa forma. Eu penso que é o essencial, assim, da nossa produção. É que o afeto é a principal base da nossa tecnologia, né? O afeto que está em todas as nossas relações. Desde a nossa relação com o projeto, a ação cultural que a gente está tocando, desde a nossa relação com as pessoas que a gente trabalha ao nosso redor, a relação afetiva com o nosso território. E quando a gente pensa em rede, quando a gente fala de produção de cria, a primeira coisa que vem na minha cabeça é pessoas. Não vem internet, não vem esse tipo de rede, assim, que é pensada no mercado. Mas sim pessoas, porque a gente se movimenta dessa forma, né? A gente se movimenta em rede de pessoas, um ajudando o outro, um somando com o outro da forma que pode, fazendo trocas que vão além do monetário, que são trocas essenciais para os nossos trabalhos acontecerem, que é esse fortalecimento na prática. Sim, a gente está aqui fazendo esse podcast agora na soma, todo mundo numa parceria muito grande, uma parceria muito afetiva. Da Mata Crio é a produtora que vai fazer a nossa edição, e é uma edição que vem da parceria, que vem de uma parceria de cria, porque a gente divide o mesmo território, a gente criou nosso afeto porque a gente divide a mesma linguagem, né? A gente divide o mesmo objetivo.
E assim a gente vai se estruturando e vai se fortalecendo. Então, quando a gente fala de multiplicar essa metodologia de cria, essa tecnologia que a gente desenvolve na periferia, eu penso muito pouco em computador, em planilha, em essas coisas que a gente pensa, assim, essa parte técnica da produção. Eu penso muito na tecnologia de desenvolvimento mesmo, assim, nessa produção de pessoas, nessa gestão de tudo, assim. Uma tecnologia de gestão insubstituível, a tecnologia de gestão que a periferia constrói até hoje e continua construindo para sempre. Eu queria saber se vocês têm mais falas, colocações. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria ouvir vocês. Ana, queria fazer assim, porque isso que você trouxe agora pra gente, você sintetizou que basicamente a gente não tem tanto acesso ao capital financeiro, né? Justamente por a gente tentar fugir dessa lógica capitalista, mas a gente é rico em capital social, né? Então, o nosso capital social são as nossas redes, são as nossas parcerias, são as pessoas que fortalecem o nosso corre, né? Então, na contrapartida da escassez do capital financeiro, nosso capital social é muito rico, né? Então, acaba sendo o nosso diferencial e a nossa principal ferramenta, né, de luta. Incrível, incrível. Marcele, você tem mais alguma colocação? Eu queria, além de agradecer, né, por esse podcast aqui da Produção de Cria, falando sobre coisas tão relevantes e falando com carinho, né, falando em família, como se a gente tivesse realmente sentado numa mesa do bar, se a gente tivesse, a gente estaria falando sobre esses assuntos. Também pensar sobre como, numa sociedade que nesse momento de tanto ser antirracista, a gente fica observando, não pode ser só fora do backstage, né? Não dá pra botar só o artista preto em cima do palco, ou então fazer uma super estratégia de influenciadores pretos, porque no final das contas isso não é produção de cria. Produção de cria é contratar a gente, os nossos e aqueles que estão aí nessa contralógica, querendo fechar e querendo fazer com que todos os eventos que existem aí na cidade sendo ofertados sejam politicamente alinhados, que a gente acredita que vai ser o futuro, sacou? Porque daqui a pouco vai ter gente aí passando vergonha porque não quis escutar essa nossa letra, porque não quis ceder pra estar junto com a gente. Então, aproveito esse encerramento só pra colocar mesmo que quando alguém não fecha com nós, quem perde é ele, não é a gente. Porque o futuro vai ser nosso, vai ser preto, vai ser periférico, vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser pautando, não vai deixar passar, sabe? Vai ser carinhoso, vai ser com afeto, porque nós não somos robôs. E toda a nossa inteligência, a nossa construção, ela também não é pra ficar sendo dada por aí não. Então assim, nos contratem, nos paguem bem, sabe? Sejam nossos amigos, ouçam os nossos podcasts, divulguem a palavra e acreditem na dominação mundial, que a gente já tá fazendo, no caso. Está em curso. Aguardem. Exatamente, Marcele. É melhor essa galera que representa esses corpos hegemônicos que estão aí no topo do mercado, que estão aí dominando, né, os meios financeiros, as ferramentas, as estruturas, comecem a compreender que além de contratar a gente, além de pagar a gente, além de ter a gente, né, enquanto parceiro, porque é uma soma para eles também, eles precisam compreender que as lógicas de trabalho têm que ser revistas. Não adianta você contratar alguém preto, alguém periférico e reproduzir lógicas de trabalho abusivas com aquela pessoa, né? Não adianta você querer flyer com pessoas pretas se você está destratando, maltratando aquelas pessoas pretas durante o processo de trabalho. Então não passe vergonha ao não contratar gente preta, mas também não passe vergonha se você contratar e ser racista com elas. A gente precisa estar ocupando esses lugares de poder, a gente precisa ocupar os lugares de fala, ocupar as pautas, os aparelhos culturais, as pautas, as agendas culturais mundialmente. E a gente quer fazer isso sendo respeitado, porque a gente tem um trabalho que vale muito, sabedoria, a gente tem ferramenta, a gente tem metodologia, a gente tem muita coisa para oferecer. E é o que você falou, quem não ficar do nosso lado vai passar vergonha no futuro.
Então esteja você do lado. E ainda ter a coragem de falar, amiga, desculpa até aí, é porque esse assunto acho que atravessa muito os nossos corpos, mano, principalmente acadêmicos. Chega atrasado na aula, às vezes não consegue entregar ali o que foi exatamente solicitado, e o professor ou a pessoa em questão tem a coragem ainda de falar que se a gente quisesse, era pra gente ter acordado mais cedo, era pra gente ter dado um jeito, entendeu? Então esse dar um jeito na cabeça deles é um jeito que não existe, entendeu? Porque o nosso jeito a gente dá, entendeu? O nosso corre a gente sabe como que a gente tem que fazer. Agora, como tem essa convergência, né? É uma coisa que colide mesmo, não tem diálogo, não tem meio termo. Pra gente é de um jeito, pra eles é de outro. Então chega até a ser violento, cara. Quantas vezes eu já não me senti violentada de chegar atrasada no estágio, porque eu saí da aula meio-dia, tive meia hora pra comer, tive que correr até o museu, né? Mano, congestão, dor de cabeça, você trabalhar mal, porque você chegou 10 minutos atrasada e ainda teve que tomar esporro, entendeu? Então, mano, é muita, muita fita. Então, fique do lado certo da história. Fique do lado certo da história. Contrate pessoas periféricas, contrate profissionais periféricos. Respeite profissionais periféricos. Trata a gente bem, porque a revolução está nas nossas mãos. O podcast da Adcria é uma idealização de Ana Cioli, realização, incorporar e edição Marcela D'Amato.